Fala galera, vamos aí ao time Liga Clássica da quarta rodada do Brasileirão e irei fazer um vídeo breve e rápido, passando rapidamente cada peça de cada posição e fazer nosso time de Liga Clássica do YouTube. Então vamos lá, começando pelo técnico, né? O técnico eu indicaria o técnico do Atlético Mineiro, Mohamed, porque é o melhor time do Brasil, o Atlético Mineiro, e tem um jogo favorável contra o Goiás, então dá pra ir com o Mohamed. Ou então o técnico do Internacional, Mano Menezes. Então um técnico interessante que dá pra gente ir. Eu vou ir aqui com o Mano Menezes no nosso time, um técnico que tá um pouco mais barato, né? Então é um jogo que é muito favorável. O Inter é o maior favorito da rodada, então dá pra ir tranquilamente de Mano Menezes. No gol, dá pra gente ir muito bem Gatito Fernandes, pensando ali pelo SG do Botafogo, também pelo goleiro, que é um bom goleiro, Gatito. O time do Botafogo é um time que deixa chutar bastante, então acredito eu que o goleiro do Botafogo, se tiver com SG, vai sair com uma boa pontuação. E temos o Daniel também, que é um dos SG mais favoráveis para a rodada. Lembrando, se você for de Gatito, é interessante você deixar o Gatito titular e deixar o goleiro reserva do Botafogo no banco. Por quê? Porque o Gatito possa ser que não jogue a partida, então você tem que pegar aqui no dúvida e deixar o goleirinho do Botafogo. Caso você queira colocar o Daniel de titular, aí eu já indicaria você pegar aqui um jogador de Palmeiras ou Flamengo, que é um jogo que não vai ter na rodada, você pegar um goleiro desses dois times, qualquer goleiro aqui, o que dê para você colocar nas cartoletas, e aí você escolhe um que não vai jogar e pega lá o goleiro do Internacional e coloca no seu banco de reserva. Por que que eu faço isso? Porque dessa forma irei fazer meu anti-negativo. Meu goleiro só vai entrar no meu time se ele não negativar. É a nova regra do Cartola. O seu banco de reserva só é acionado se o seu banco não negativar. É só se positivar que ele entra. Então, pelo menos se o Daniel fizer um ou mais pontos, ele já entra aqui no lugar do Diego Alves, entendeu? No meu time, irei de Gatito Fernandes e aí eu tenho que colocar o goleiro reserva do Botafogo no banco. Vamos às laterais. Laterais eu indicaria aqui o Daniel Borges, lateral do Botafogo. Eu acredito que, pra mim, ele é o melhor lateral pra gente apostar na rodada. E o Guilherme Arana, porque o Guilherme Arana aí, a gente sabe que é o melhor lateral do Brasil no futebol brasileiro. O Atlético tem um jogo favorável, pode segurar o SG e ainda marcar gols. O Arana é bem ofensivo. Daniel Borges é um jogador muito interessante. A galera vai querer muito de Saraiva do Botafogo por conhecer mais ele, mas pra mim, o Daniel Borges é a melhor opção defensiva do Botafogo. É o jogador que bate escanteio, o jogador que chuta a bola parada diretamente ao gol. Então, um lateral ali bem ofensivo, que dá pra gente pensar que ele possa ser que consiga uma assistência, e se conseguir vai ser ótimo, porque aí, combinando com o SG, ele vai poder dar uma mitada, quem sabe. Outros laterais que dá pra gente ir, eu indicaria Bustos do Internacional pelo SG, por acreditar que é a melhor opção de lateral do Inter, e o próprio Saraiva também dá pra gente ir tranquilamente. É um lateral aqui que consegue desarmar bastante, mas eu prefiro colocar o Daniel Borges pela ofensividade, né? Se ele conseguiu uma assistência, já vai valer por 5 desarmes praticamente, quase. Na zaga, dá muito bem aí pra gente ir com a dupla de zaga do Internacional, Moledo e Mercado. Eu vou escolher Moledo pro meu time. Também dá pra ir tranquilamente com alguém do Botafogo ali, o Vitor Cuesta também é legal. E são times ali que tem um jogo favorável para SG. Só que eu vou fazer uma peça diferente e ousada. A galera vai achar um pouquinho ousado isso aqui, mas para mim é natural, porque eu vou com Diego do São Paulo. Por que que eu vou com o Diego do São Paulo? É um SG que eu acredito que possa acontecer do São Paulo, e o Diego ele consegue alguns desarmes. Então é um jogador ali que provavelmente não deve negativar. Então o Diego do São Paulo eu acho uma ótima opção pra gente ir na defesa, e se segurar o SG vai ser um grande diferencial. No meio de campo, já vou falar logo, eu vou de Vina do Ceará, porque ele é o principal jogador ofensivo desse time do Ceará, provavelmente deve bater pênalti, muito interessante. Vou ir também com o Chay do Botafogo, pensando aí nesse Botafogo que deve vir bem aí ofensivamente contra o Juventude. Chay também consegue média básica. E para completar nosso time, eu vou com Edenilson do Internacional, um jogador ali que eu preciso ir com alguém do Inter, já que o Inter tem um jogo muito favorável ali para gols. Então o Edenilson é um meia que aparece bem lá na frente, então é uma ótima opção para a rodada. Outras boas opções para a rodada seria Zaratio e Nátio Fernandes. Dá para ir tranquilamente com esses dois, e quem sabe também com o Andrei, né? Que o Andrei consegue alguns desarmes e tudo, jogando dentro de casa contra o Fluminense, pode ser que dê bom, né? No ataque, eu irei de Caleri, Hulk e Erisson. Eu acredito que essas sejam as 3 melhores opções para a rodada, com a faixa de capitão com o Hulk. Apesar do Inter ter um jogo muito favorável, eu já estou indo com o Edenilson, e eu vou deixar para colocar o alemão no meu banco de reserva. Um jogador ali que tem um jogo favorável, um jogador que possa ser que imite mesmo na rodada. Muita gente deve ir com o alemão, mas eu prefiro deixar ele no banco de reserva, porque o alemão ele até que fez gol nos últimos 3 jogos, mas foi apenas um gol nesses jogos. Então esses jogadores aqui eu acho que tem uma probabilidade boa de, quem sabe, marcar mais de um gol e assim conseguir dar uma mitada. Fora que o meio de campo tá meio complicado a gente escalar jogadores do meio de campo, então para não dobrar o Inter, não quero muito chegar aqui e dobrar o Inter.
eu deixei só Edenilson mesmo e deixei o Erisson lá na frente. Acredito que ele é um ótimo jogador pra gente apostar. Às vezes a galera vai querer fugir do Caleri, principalmente por estar caro e ser um clássico, mas eu vou de Caleri tranquilamente. Acredito que é um ótimo jogador pra rodada. Então está aqui pronto o meu time. Completei um banco de reserva com Jorginho, Messias, João Paulo e o goleiro reserva Botafogo, é alemão. Então tá aqui meu time de Liga Clássica. Acredito que esse time aqui tá um time bem interessante para essa rodada. Acredito que tá bem equilibrado. É um time bem interessante pra gente ir. E vamos esperar aí pra ver qual vai ser o resultado. Tamo junto.